Já voltamos com o programa Eclésia dessa noite ao vivo, conversando com Carlos Martins Nabeto, que é leigo, advogado, pai de família, um grande estudioso da Igreja Primitiva, do período conhecido como patrística. A gente já começou no primeiro bloco a entender um pouco sobre esse assunto e a gente continua a conversar nesse bloco para entrar propriamente dito no tema da relação da Bíblia com a Igreja Primitiva. Mas antes, eu tinha prometido que a gente ia matar um pouquinho a saudade do nosso querido Padre Guido. Eu sempre estou dizendo nesses últimos programas que o Padre Guido está passando um tempo na Europa. Ele que é o comentarista aqui do programa Eclésia, Padre Guido Montinelli, foi para a Itália visitar os seus familiares e aproveitou então a data festiva lá em Lourdes, pois amanhã é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ele deu um pulinho até a França para viver essas festividades lá mesmo, na cidade de Lourdes, na França. E a gente vai ouvir então uma palavrinha dele por telefone para matar um pouquinho da saudade, tá certo? Então, boa noite, Padre Guido, é com você. Alô, meu querido amigo Eric, um grande abraço fraterno da longínqua Itália, mas superamos as grandes distâncias com o afeto, com a grande estimação, e quero desejar tudo de bom também aos nossos prezados amigos telespectadores que nos acompanham através do programa Eclésia. Meus amigos, o mês de fevereiro apresenta para todos nós a possibilidade de aumentar a nossa fé, sobretudo quando nós lembramos aquele dia no qual Nossa Senhora, numa gruta chamada de Massabielle, na cidade de Lourdes, na França, situada na divisa com a Espanha, nos Montes Pirineus, apareceu por 18 vezes a uma jovem que hoje é santa, Bernadette Soubirous. E, diante das insistências do vigário, que queria saber quem era, afinal, aquela mulher que aparecia, a um certo ponto, Nossa Senhora juntou as mãos, esboçou um sorriso, olhou para o alto e disse para aquela menina, vai dizer para o vigário, falando em língua francesa, Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu estou falando diretamente de Lourdes, na França, juntamente com mais de 40 mil pessoas, que amanhã estaremos todos diante da gruta onde Nossa Senhora apareceu, numa grande apoteose de fé. Apesar do frio muito rigoroso de vários graus abaixo de zero, característico do inverno aqui na Europa. Prezados amigos, Nossa Senhora nos ampara sob a sua maternal proteção e quer para todos nós mostrar o seu sorriso, a sua bênção. Não esqueçamos, inclusive, que o dia 11 de fevereiro, isto é, amanhã, é o Dia Mundial do Enfermo, do doente. E Nossa Senhora, como Jesus, teve sempre uma grande preferência para as pessoas que não passam bem. Vamos entregar os cuidados maternais de Maria, os nossos doentes, e dizer que queremos, em primeiro lugar, a paz e a serenidade na vida íntima de cada um de nós e das nossas queridas famílias. Queremos apresentar a Nossa Senhora e também todas as nossas necessidades espirituais, para que ela possa transformá-las, cumprindo fielmente os nossos desejos, e nós nos sentiremos cada vez mais amparados por ela. Prezados amigos, fique tranquilo que apesar da longa distância, amanhã estarei rezando para todos vocês, para as vossas famílias. Quanto mais se reza, mais se compreende a vontade de Deus. E Nossa Senhora estará cada vez mais pronta a atender a todos os nossos pedidos. Recebam o meu grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Brevemente, nos primeiros dias do mês de março, estarei de volta, retomando as minhas atividades, e terei tantas coisas para contar. Mas, sobretudo, este dia que nós passaremos amanhã será, na verdade, um dia inesquecível na nossa vida, porque Nossa Senhora olha para todos nós com muito carinho e com o seu sorriso. Obrigado a todos. Parabéns, Eric. Vamos sempre para frente com o nosso programa. Um abraço também a você, ao Bruno e a todos os vossos familiares. Obrigado. Valeu, Padre Guido. Que alegria ouvir um pouquinho o senhor participando conosco, nem que por telefone, aí da França, né? Na cidade de Lourdes. Você viu que legal, né, gente? Olha, além disso,
Está rezando pela gente, pelos nossos telespectadores aqui do programa Eclésia. Todo mundo está com saudade do senhor aqui, viu, Padre Guido? Como o senhor mesmo disse, em breve o senhor está de volta aqui conosco. A gente vai fazer certamente muitos programas bacanas ainda durante o ano. Mas é para matar um pouquinho a saudade. Valeu, Padre Guido. Um grande abraço para o senhor. Legal, né, gente? Então, em breve, o Padre Guido está de volta aqui conosco no programa Eclésia. E legal também que a gente está, de certa forma, sendo lembrado pelo Padre Guido nas orações dele lá diante da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, tá certo? Vamos continuar então nossa conversa aqui com o Carlos Nabeto. Bom, para entender um pouco mais então, Nabeto, eu queria que você explicasse para a gente. Nessa igreja primitiva que a gente começou a falar no primeiro bloco, né, os padres da igreja, os primeiros séculos, deixaram muitos escritos, tudo mais. Mas para a gente entender, lá no início mesmo, como é que era a cultura católica dessas pessoas? Como era o dia a dia dessas pessoas na igreja primitiva? Certo. Bom, a cultura em que a igreja primitiva se inseria era principalmente aquela que era dominada pelo Império Romano. Certo. Então, já na época de Jesus, Roma já dominava uma boa extensão e aquela cultura de Roma também incluía a cultura grega, né? Então, temos ali a cultura greco-romana. Então, os cristãos, inicialmente, eles... a partir do momento em que deixa a cultura judaica, começa a se inserir cada vez mais dentro daquela cultura greco-romana, começa então a encontrar problemas também com a parte da filosofia, com os filósofos gregos. Certo. Então já começa também aqueles embates. Né? São Justino Mártir, por exemplo, teve grande papel nessa história de tentar conciliar, vamos dizer assim, os valores da filosofia grega com o cristianismo nascente. Né? Exatamente. Não só ele, mas também e principalmente Clemente de Alexandria. Certo. Clemente também, ele escreveu diversas obras e nessas obras ele chamava também a atenção de que a filosofia também poderia ser compatibilizada com o pensamento cristão. Certo. Né? Então, nós temos, dentro desse mundo greco-romano, em que a igreja primitiva, os primeiros cristãos vão ingressando e vão expandindo, vão trazendo também diversos problemas. Certo. E esses problemas todos começam a ser abordados, digamos assim, nas cartas que essas primeiras lideranças da igreja escreviam, ou então a partir também de uma apologética. A apologética não é uma coisa recente, já é desde aquela época. A apologética é a defesa da fé. Exatamente. São Justino mesmo, ele dirigiu defesas para imperadores romanos, né, dizendo, olha, é assim que funciona. E não só ele, como aquele período conhecido como o período dos padres apologistas. Então, já no século II, migrando para o século III. Então, esses escritos que chegaram até a nossa geração, dos padres da igreja, então a gente pode entender que vários deles eram dedicados à comunidade a que eles serviam, orientando o problema local e que acabou percorrendo séculos e chegou até a gente. Exatamente. Bom, mas para a gente entrar no coração aqui do nosso tema, vamos dizer assim, a gente tem que entender um pouco, entre outras palavras, por que a Bíblia é como ela é, né? Por que todos esses livros estão na Bíblia, não estão outros, por exemplo? A gente sempre ouve falar que existem outros livros, os chamados livros apócrifos, né? Que não estão inseridos na Bíblia, que a igreja não reconhece que esses livros foram inspirados, né? Bom, vamos entender então o chamado canon bíblico, né? Cânon bíblico. Por que a Bíblia é do jeito que é? Em poucas palavras, e o que a patrística tem a ver com isso? Certo. Bom, hoje o que nós temos, nós católicos romanos, certo, né? E podemos dizer também nós católicos ortodoxos, certo, né? Nós temos uma Bíblia que é composta pela mesma quantidade de livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então nós temos 45 livros no Antigo Testamento e temos 45 ou 46, dependendo da forma como a gente vai contar a epístola de Jeremias que está lá no livro de Baruque. Se a gente contar a epístola de Jeremias
separada, teremos 46. Certo. Né? Se contarmos ela como o capítulo 6 de Baruque, então teremos 45. E 27 livros do Novo Testamento. Né? Agora, o cânon bíblico em si, ele varia digamos que, primeiro, com relação à religião. Né? Então, hoje, a gente pega uma Bíblia, abre e conta esses 72 livros na Bíblia. Certo. Né? Só que, por exemplo, se fôssemos judeus, saduceus, nosso cânon teria apenas 5 livros. Certo. Que seriam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Certo. Quando chama Pentateuco. Os fariseus tinham mais livros. Teria, digamos, os fariseus, aqueles que aprovaram o cânon no século I depois de Cristo. Então, eles chegam a 24 livros, que totalizaria 39 livros se a gente fizer a contagem, a forma atual. Certo. Né? Os protestantes, o que eles fazem? A boa parte deles, não todos. Algumas denominações têm também, consideram alguns livros a mais e acabam tendo também, que nem nós, 72 livros. Mas a maioria considera 39 livros dos fariseus e o Novo Testamento da Igreja Católica. Então, totalizaria 66 livros. Mas o que é interessante, o que é mais interessante é que essa lista de 72 livros foi definido justamente num período já da era cristã, no século IV. Porque eu imagino que, diante de tantos livros, possibilidades, correntes, numa época muito antiga, onde a comunicação não era tão simples como hoje, alguém teve que se reunir e falar, gente, vamos entender o que é inspiração divina e o que não é. E, nesse caso, os padres da igreja estavam presentes nessa discussão. Exatamente. No século II, surgiu uma pessoa chamada Marcião. Certo. Né? Ele veio de uma determinada comunidade, o pai dele era bispo dessa comunidade, só que ele tinha algumas ideias que não eram, digamos que, ortodoxas. Não eram autênticas. Exatamente. E aí, o próprio pai expulsa ele dessa comunidade. E ele vai para onde? Vai justamente para Roma. Certo. Em Roma, ele começa a pregar algumas coisas que era de tendência claramente gnóstica. Certo. E o que ele faz? Inicialmente, ele despreza todo o Antigo Testamento. Diz que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus bondoso do Novo Testamento. Você está falando de Marcião, né? Marcião. Tá. E quando ele pega a relação do Novo Testamento, ele despreza praticamente tudo que tem ali. Ele fica apenas com algumas epístolas de São Paulo e com o Evangelho de São Lucas, cortando algumas passagens. Ele achou que não era tanto assim, vou cortar uma coisa. Exato. Aqui. O que ele fez? Ele criou um cânon. Entendi. Né? Ele fez uma medida. E não apenas ele, mas outras correntes gnósticas acabam criando livros e falando, este livro é inspirado, aquele livro não é inspirado. Então, chega um momento em que a autoridade da igreja precisa se reunir e falar, não, a lista de livros sagrados é esta aqui. E nós temos, então, uma primeira lista que surge em 382. O chamado Sínodo de Roma. Sínodo de Roma. O Sínodo, então, uma reunião de bispo lá em Roma, no ano 382, Isso. onde essa discussão começou a ser colocada diretamente, então, né? Exatamente. Aí depois ocorre em Hipona, no ano 393, ocorre um outro concílio regional, não é um concílio ecumênico, mas um concílio regional, em que a mesma lista de 72 livros é descrita também, um por um. E o que chama atenção, essa reunião pede para que essa lista seja enviada para o outro lado do mar, ou seja, para Roma, para que seja confirmada.
Porque a igreja, claro, estava submissa ao Papa, né? Como sempre. Né? E depois, em 397, pelo concílio também regional de Cartago III, surge mais uma lista de 72 livros. E, no finalzinho da descrição, o que nós encontramos ali? Novamente, encaminhando-se a lista para o outro lado do mar, para que fosse aprovada. Aliás, como acontece até hoje, né? Em qualquer conferência de bispo do mundo, qualquer documento que precisa ser oficializado naquele país, não fica só nos bispos locais. Vai para Roma, Roma vai dar o aval e depois esse documento volta como documento oficial da Igreja Católica. Até hoje isso acontece. Bom, então só lembrando, no ano 382, o início dessa lista no Sínodo de Roma. No ano de 393, na cidade de Hipona, aliás, Santo Agostinho de Hipona, inclusive ele já estava presente lá como padre nesse concílio, a lista começou a se oficializar. Em 397, em Cartago, então a gente pode dizer que encerra então o chamado cânon bíblico. Aliás, essa palavra cânon, né, onde alguma coisa se torna canônica, né? O que significa exatamente essa palavra? Cânon é uma palavra grega que significa cana, né? Cana? Cana. E por que cana? Porque a cana era utilizada num tamanho padrão para medidas. Tipo uma unidade de medida. Isso, como quando a gente vai, por exemplo, numa determinada loja que vende tecido, né? Quero 3 metros daquela fazenda. Né? Chega lá, o vendedor puxa lá uma régua grande, né? E mede lá 1, 2, 3. Quando vai na loja comprar um pedaço de fio elétrico, e a pessoa tem lá 1 metro no balcão e ele vai medindo. E uma cana era usado como unidade de medida, como unidade de medida. Então, o que é o cânon? É a medida, o que é considerado bíblico, o que é inspirado por Deus, no caso da Bíblia. Né? Quais são os livros inspirados. Também serve, por exemplo, para o direito canônico. Né? O direito canônico, ele tem os cânons. Aqui no Brasil, nós temos artigos. Né? A gente abre o Código Civil, artigo 1º, artigo 2º. Se a gente abrir o Código de Direito Canônico, não é artigo, é cânon. Cânon 1º, cânon 2º e por aí vai. Ou seja, são regras. Resumindo, que aquele determinado pensamento foi determinado de acordo com uma regra pré-existente. Isso, uma regra padrão. Uma regra padrão. Exatamente. Legal, bem entendido. Bom, a gente já está acabando o nosso segundo bloco, o tempo está voando porque o assunto está interessante. Vou fazer o seguinte, vamos já para o nosso intervalo. Logo depois do intervalo, a gente vai entender, então, um pouco mais sobre esse assunto. Entendemos o que é o cânon bíblico, entendemos que a patrística estava presente nisso, mas ok, do dia para a noite não apareceu todos os livros escritos e organizados. Como é que essa igreja fazia, então, se ela não tinha acesso diretamente a uma organização de um livro que a gente conhece como Bíblia hoje? Né? Como é que essa igreja fazia para isso, para sobreviver diante disso? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Não sai daí, tá certo?